Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina obrigatória Matemática Aplicada à Economia, disciplina oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Eu sou o professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Como sempre, em algum ponto desta videoaula, indicarei um exercício extraído do livro do Chianchi, que deverá ser respondido e encaminhado por e-mail no prazo de uma semana. Vamos à aula? Muito bem. O tema da aula de hoje é a teoria sobre as equações adiferências. Não estamos mais no tópico das equações diferenciais, agora trataremos de equações adiferências ou bidiferências, como chama o Chianchi, mas eu prefiro essa terminologia, equações adiferências. E vamos começar com o caso mais simples, que são as equações adiferências de primeira ordem. Tá? Bom, até aqui vimos trabalhando com equações diferenciais, onde tínhamos funções diferenciáveis, né? Portanto, funções contínuas e suaves, diferenciáveis, de classe Cn, onde apareciam a função y de t e as suas derivadas, né? y' de t, y2' de t, etc. A gente assumia que a variável independente, e portanto a variável dependente, a variável independente t e a variável independente y eram variáveis contínuas, que variavam continuamente. Agora nós vamos trabalhar com uma variável independente t, que é uma variável discreta, que só assume valores inteiros. Portanto, a variável independente y também é uma variável discreta. Então, o t pode ser apenas 1, ou 2, ou 3, não pode assumir valores contínuos, apenas esses valores discretos. E a nossa análise vai ser feita não em termos da derivada, mas considerando as diferenças de y de t. Tá? Não é mais os diferenciais, não são as variações infinitesimais ou infinitamente pequenas, mas são diferenças. Tá? Ou seja, é o valor que a variável assume no intervalo, tá? Comparado com o valor que essa variável assume em outro intervalo. Então, não são variações infinitesimais, são variações discretas, e eu não posso falar em diferenciais, mas em diferenças. Tá? Então, nós temos as equações adiferências que envolvem essas diferenças discretas no valor da variável. A variável t serve para marcar períodos, tem, portanto, t períodos, tá? Não se refere mais a instantes, mas a períodos discretos. E vamos desenvolver uma análise por período. Então, o tempo agora é discreto. Nossas equações lidam com diferenças e não diferenciais, e não com derivadas. Portanto, são equações adiferências. Com a introdução de variáveis discretas, temos mudanças na formulação do problema. Onde escrevíamos dy dt, ou seja, a derivada da variável dependente y em relação a t, devemos escrever agora ΔY ΔT, em que delta se refere a variações discretas, em intervalos finitos e não em intervalos infinitesimais. Então, o delta substitui o d. A variação agora, o incremento agora não é infinitesimal, ele é discreto. Portanto, o equivalente a dy dt é ΔY ΔT, onde delta é variação discreta. Ok? Vamos trabalhar com períodos consecutivos, ou seja, entre um período e outro a gente imagina um ΔT igual a 1. Esses períodos são vizinhos e a gente assinala os períodos associando a sequência de períodos a números inteiros. Portanto, a diferença entre um período e outro, ΔT, é igual a 1. Em vez de trabalhar com a derivada dy dt, a gente olha as razões das diferenças, ΔY, ΔT, ou simplesmente a primeira diferença de y, o ΔY. Por que a gente olha só o ΔY? Porque a gente sabe que é o ΔY, uma variação ΔT igual a 1. O ΔY é a variação da variável dependente entre dois intervalos discretos vizinhos. Ok? Então, esse delta se aplica especificando-se dois períodos adjacentes, consecutivos e vizinhos. Então, ΔYT, e agora a gente introduz esse subíndice t, que se refere, para indicar a que período se refere a variável y, neste caso, ΔY de t,
Por definição, esses três traços, por definição, por identidade, y de t mais 1 menos y de t. Tá? Dois períodos consecutivos estão sendo considerados e o delta y de t me mostra a variação, o valor que a variável assume num período, t mais 1, menos o valor que a variável assume no período anterior. Então a gente escreve, por exemplo, delta yt igual a 2, quer dizer, existe uma variação de yt para yt mais 1 de 2, ou delta yt é igual a menos 0,1 de yt. Né? Para dizer que essa variável ela é negativa, né? Quer dizer, a variável tinha um valor, tá? E agora ela vai assumir um outro valor, tá certo? E esse outro valor é negativo e 10% do valor anterior. Então, está dizendo que delta, a variação é exatamente isso, é menos 0,1 yt. Ok? Bom, nas equações das diferenças, a gente prefere trabalhar com subíndices sem usar esse delta. Esse delta não vai aparecer nas nossas equações. Consideramos mais conveniente trabalhar com subíndices. Então, ao invés de escrever delta yt igual a 2, a gente escreve yt mais 1 menos yt é igual a 2. Quer dizer, a diferença da variável dependente em dois períodos discretos e vizinhos é 2. Eu posso deslocar o subíndice. Ao invés de falar o período atual, de chamar o período atual de t mais 2, eu chamo de t. E o período passado, ao invés de chamar de t, eu posso chamar de t menos 1. Então fica yt menos yt menos 1 igual a 2. Então sempre posso deslocar esse índice, o que for mais conveniente. Tá? Eu poderia utilizar uma notação que não emprega o subíndice, por exemplo, y de t mais 1 é igual a y de t mais 2. Então y de t mais 1 é y subíndice t mais 1. E y entre parênteses, tá certo? T é o y subíndice t mais 2. Mas essa notação, eu considero ela não muito elegante, tá? Vamos evitar essa notação, utilizando parênteses, tá certo? Vamos trabalhar com a notação de índices ou subíndices. Né? Por exemplo, yt mais 1 menos 0,9 yt igual a 0. Ou yt mais 1 é igual a 0,9 yt. Então, nas nossas equações de diferenças, trabalhamos com estes subíndices. Muito bem. As equações de diferenças que nós vamos trabalhar podem ser lineares, não lineares, homogêneas, não homogêneas, de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, qualquer ordem superior. A equação, por exemplo, yt mais 1 menos yt, eu me refiro a subíndice, né, y subíndice t, igual a 2, que nós já vimos no exemplo anterior, ela é não homogênea, porque o termo 2 é diferente de 0, é de primeira ordem, a equação é diferente de primeira ordem, porque aparece no máximo a primeira defasagem, aparece o yt mais 1, em relação a yt. Se fosse de segunda ordem, apareceria yt mais 2 e assim por diante. Tá? E finalmente, trata-se de uma equação com coeficiente constante e termo constante. Vamos ao método de solução. O que nós queremos, então, como solução de uma equação de diferença? Determinar a trajetória temporal da variável dependente. Eu posso aqui chamar de yt. Esse subíndice aí é só para indicar que se trata de uma variável discreta. Tá? E o t é cada período, né? Agora não são instantes contínuos, são períodos. Né? Então, é o valor que a variável discreta assume em cada um desses períodos. Tá? Ok? Então, dado uma equação a diferenças, tá? Eu quero saber o valor que a variável discreta, dependente, assume em cada intervalo, que seja consistente com essa equação a diferenças e com as suas condições iniciais. A solução, vamos apresentar, a solução deve conter apenas parâmetros e constantes, ou seja, ela não deve ter o delta yt, nem o yt mais 1, etc. na solução. Tá? A solução é em termos de constantes e parâmetros. Ok? Bom, as nossas equações diferenciais eram resolvidas essencialmente para o processo de integração. Já as equações de diferenças empregam um método chamado de iterativo. O nosso método de solução é iterativo, conforme veremos. Muito bem, vamos, portanto, a um exemplo. Seja uma equação a diferenças, yt mais 1 é igual a yt mais 2. Vamos resolver essa equação até chegar ao yt,
ou y sub índice t, o valor que a variável dependente assume nos vários períodos discretos, aplicando um método iterativo, aplicação repetitiva do padrão. Tá? Vamos identificar esse padrão, tá, num processo conhecido como iteração. Tá? Bom, com base nessa iteração, tá, vamos determinar a trajetória temporal da variável dependente discreta y. No nosso exemplo, temos essa condição inicial. y0 é igual a 15. Tá? Portanto, o y1 vai ser y0 mais 2. Tá? O y2 vai ser y1 mais 2, ou seja, y0 mais 2 mais 2, que é y0 mais 2 vezes 2, tá certo? O y3 é y2 mais 2, portanto, y0 mais 2 vezes 2 mais 2, portanto, é igual a y0 mais 3 vezes 2. Então, já deu para ver o padrão. Né? Então, yt é y0 mais t vezes 2. Como y0 é 15, então yt é igual a 15 mais 2t, que é a solução, tá? Que mostra exatamente a trajetória da variável dependente discreta. Vamos a outro exemplo. A equação a diferença yt mais 1 menos 0,9 yt igual a 0. Dado um y0, não especificado. Tá? Muito bem. Então, o y1, né, é 0,9 y0, olhando a equação, passando 0,9 yt para o segundo membro. Como é 1 se refere a 0, então y1 é 0,9 y0. O y2 é 0,9 y1, que é 0,9 vezes 0,9 y0, ou 0,9 ao quadrado y0. O y3 é 0,9 y2, portanto 0,9 vezes 0,9 ao quadrado y0, que é 0,9 ao cubo vezes y0. Então dá para se ver qual que é o padrão, né? Yt é 0,9 elevado a t, y0. Essa é a solução desse exemplo. Vamos agora trabalhar com um exemplo genérico. Então vamos escrever a equação com os coeficientes não definidos, né? Então m yt mais 1 menos m yt igual a 0. Então, uma equação a diferenças de primeira ordem com os coeficientes não definidos. Então, portanto, é o mesmo padrão do exemplo anterior, então yt mais 1 é igual a m sobre n yt, é isso que a equação está dizendo, né? E a solução é yt é igual a m sobre n elevado a t vezes y0, né? Porque aí a constante, que no outro exemplo é 0,9, neste é no genérico, né, m sobre n. Então, 0,9 elevado a t fica m sobre n elevado a t vezes y0. Tá? Isso funciona como a solução, né, de uma equação a diferenças homogênea, né, porque o termo aí é zero. Então, essa é a solução de uma equação a diferenças homogênea no caso mais simples, de primeira ordem. Notem a analogia. Né? Aí aparece um fator m sobre n elevado a t. No caso das equações diferenciais, o fator era, multiplicava a constante, era e elevado a rt. Tá? Então, e elevado a rt aparecia na solução geral do caso mais simples de equação diferencial homogênea. No nosso caso mais simples, aparece um fator que também é um exponencial, mas a base agora é m sobre n, e a variável t permanece. Tá? Então, a solução geral da equação homogênea de primeira ordem fica yt é m sobre n elevado a t, y0. Tá? Que eu posso escrever genericamente, no lugar de y0 eu chamo essa constante de A, e no lugar da base m sobre n eu chamo de base B. Tá? Então, A é y0, B é m sobre n. Tá? Então, basicamente é isso. Né? No caso da equação diferencial, a base era sempre E, que é o tal algarismo natural, e aqui a base, m sobre n, passa a depender dos coeficientes da equação. Então essa diferença vai ser importante, vocês verão a implicação disso lá na frente. Vejamos um método geral de solução de equações a diferenças, dessas mais simples, né? De primeira ordem, com o termo constante C e o coeficiente constante A. Então fica yt mais 1 mais AYT é igual a C. A e C são constantes. Novamente, como no caso das equações diferenciais, a solução geral é a soma da solução particular da equação completa, da não homogênea, que nos fornece um equilíbrio intertemporal, tá?
mais uma função complementar. Né? Ok? A função complementar que é a solução geral da equação homogênea associada. Okay? Que é essa equação homogênea, que é o yt mais 1 mais a yt igual a zero. Essa é a homogênea associada. Você simplesmente iguala o termo a zero para chegar na equação homogênea. A gente chama de função complementar a solução, né? Tem esse índice C de complementar, que, como nós vimos, fornece desvio em relação ao equilíbrio intertemporal. Vimos isso nas equações diferenciais, e isso também se aplica nas equações de diferenças. Portanto, yt é yc de t mais yp de t. Então, é a função complementar mais a solução particular da equação completa. Ok? Vai aparecer uma constante arbitrária que vai ser definida com base nas condições iniciais do problema. Se for uma equação a diferença de segunda ordem, seriam duas condições iniciais e duas constantes arbitrárias, conforme veremos mais adiante. Então, a solução, né, da função complementar, a solução da homogênea, que resulta na função complementar, é yt a b elevado a t. A gente está supondo que seja diferente de zero, né? Porque se for igual a zero, significa que ele já começa no equilíbrio temporal, não há nenhum desvio, então não é uma solução interessante. Então, se yt é a b elevado a t, yt mais 1 é a b elevado a t mais 1, e podemos substituir na equação homogênea em questão, então fica a b elevado a t mais 1, né, mais a b elevado a t igual a zero. Né? Colocando b elevado a t em evidência, isso dá, e o a também, né? Você pode cancelar, pôr em evidência e cancelar. Isso dá simplesmente b mais a igual a zero ou b menos a. De forma que a função complementar, que seria ab elevado a t, fica a menos a, que é o valor de b, elevado a t. Falta agora a solução particular da equação completa. Vamos imaginar o caso mais simples. Se não der certo, a gente imagina um caso um pouco mais complexo. O caso mais simples simplesmente é a constante. Yt, a solução particular é a constante. Yt igual a k, yt mais 1 é k. Substitui esses dois valores na constante inicial, na equação a diferenças original do problema. Fica, portanto, onde está a equação? Está ali, né? Então fica k mais a vezes k é igual a c, ou simplesmente esse k é c dividido por 1 mais a. Então a solução particular é simplesmente c dividido por 1 mais a. Obviamente que o a tem que ser diferente de menos 1. Se o a for igual a 1, vamos tentar o segundo caso mais simples, que é simplesmente multiplicar a constante por t. Então a solução particular, o segundo caso mais simples é kt, portanto yt mais 1 é kt mais 1. Substituindo na equação, fica kt mais 1, né? Mais a kt é igual a constante, e o k é c sobre t, né? Mais 1 mais a t. Certo? Você põe em evidência ali, né? Okay? Então o c, aí dividido tudo, fica kt mais 1, certo? Fica simplesmente, pondo k em evidência, né? Fica simplesmente t mais 1, né? Mais t. T mais 1 mais AT. Certo? Mas no caso o A é menos 1, então fica T mais 1 menos T. Né? O T cancela com T, fica C sobre 1, que é C. Então, YT igual a CT, porque o K é C, tá certo? É a solução, e isso dá o chamado equilíbrio móvel. Ok? Portanto, temos dois tipos de solução geral. Uma para A diferente de menos 1, outra para A igual a 1. Então, como vimos, para A diferente de menos 1, que é uma solução mais geral, o yt é igual a A vezes menos A elevado a t mais C sobre 1 mais A. Se o A for menos 1, o yt é A vezes menos Azinho elevado a t mais C vezes T, certo? Mas como esse menos A é menos 1, então fica 1 elevado a t, que é simplesmente 1, então fica A mais CT. Vamos aplicar a condição inicial, CT igual a y0. É o valor da variável discreta quando t é igual a zero, que eu chamo de y0. Então fica, no primeiro caso, com A diferente de menos 1, fica simplesmente y0 é igual a A, né, menos A elevado a zero, dá simplesmente 1, só sobra o A mais C sobre 1 mais A.
ou seja, o A é y0 menos C sobre 1 mais A. Então a solução definida fica, substituindo o valor de A, né? Então fica y0 menos C sobre 1 mais A, vezes menos A elevado a t mais C sobre 1 mais A. No outro caso, mais específico, em que A é igual a menos 1, então o y0 substituindo, né? Então é A menos A elevado a t, fica menos A elevado a 0, mais C vezes 0. Então fica simplesmente A, porque menos A elevado a 0 é 1, A mais C vezes 0 é 0, simplesmente é igual a A. Y0 é igual a A. Portanto, a solução fica, que era A mais CT, fica simplesmente Y0 mais CT. Essa é a solução. Agora observem no caso mais genérico, né, que simplesmente A é diferente de menos 1, a solução é YT, Y0 menos C sobre 1 mais A, menos A elevado a T mais C sobre 1 mais A, conforme nós vimos. Né? Essa condição já garante a condição que em t igual a 0, yt igual a y0. Tá? Então, essa equação, ela automaticamente satisfaz a condição inicial, porque ela foi introduzida já impondo a condição inicial. Né? Então, vamos olhar, nesse caso mais geral, que A diferente de menos 1. Vamos substituir esse yt na equação a diferenças do problema. Vamos ver que ela automaticamente satisfaz a equação a diferenças, levando em conta a condição inicial. Então, yt mais 1 mais a yt igual a c é a nossa equação a diferenças, vamos substituir. Então, fica y0 menos c sobre 1 mais a, menos a elevado a t mais 1, que é o yt mais 1, mais, assim, falta mais c sobre 1 mais a, né, que é aquele termo associado à solução particular, mais a vezes o yt, y0 menos c sobre 1 mais a, menos a elevado a t mais c sobre 1 mais a, isso é o yt, é igual, vamos simplificar, né? Então y0 menos c sobre 1 mais a, menos a elevado a t mais 1, escrevo menos a elevado a t vezes menos a. Ok? Mais o termo c sobre 1 mais a, então vou reescrever o segundo termo, que aparece aí entre parênteses. Né? Então, y0 menos c sobre 1 mais a, vezes 1 menos a elevado a t, mais c sobre 1 mais a. E agora, a gente vai simplificar várias coisas. Né? Então, aparece ali, né? O mesmo termo, né? y0 sobre y0 menos c sobre 1 mais a, aí tem aquele menos a elevado a t menos a, o outro seria menos a elevado a t vezes a, então é o mesmo termo com sinal trocado, então eles se cancelam. Então sobra c sobre 1 mais a, tá certo? E sobra aquele último termo, mas tem que multiplicar por a, porque o a está multiplicando tudo que está entre parênteses, né? Então fica AC sobre 1 mais A. Então C sobre 1 mais A, mais AC sobre 1 mais A, põe 1 mais A em evidência, né? Então fica C, né, mais AC, põe C em evidência, 1 mais AC sobre 1 mais A, que é C. Então, que é exatamente o que tem que estar o segundo termo, que é C. Então a equação fica automaticamente atendida dessa forma. Vamos agora a um exemplo de equação diferencial, de equação a diferenças de primeira ordem. Yt mais 1 menos 5yt igual a 1. Com a condição inicial, y0 igual a 7 quartos. Vamos substituir na homogênea associada para buscar a função complementar. A gente sabe que essa função complementar é do tipo yt igual a b elevado a t, portanto yt mais 1 é ab elevado a t mais 1. Substituindo na equação original, ab elevado a t mais 1 menos 5ab elevado a t igual a 0, é a homogênea no caso. Né? O que significa que b é igual a 5. Né? Então, a solução da homogênea simplesmente é yc, da função complementar, é a 5 elevado a t. Agora, a solução particular, a gente começa chutando yt igual a uma constante, portanto, yt mais 1 é uma constante. Substituindo essas constantes, fica k menos 5k igual a 1, ou seja, k é menos 1 quarto. Ok? Portanto, simplesmente a solução particular, que é k, é menos 1 quarto. Então, a solução geral da equação completa é a função complementar, mas a particular fica a 5 elevado a t menos 1 quarto. Okay? Falta só calcular o valor da constante a para ter a solução definida. Vamos empregar a condição inicial. Para t igual a 0, vamos usar uma equação. Tá? Para t igual a 0,
y0 é A5 elevado a 0, que é simplesmente A, porque 5 elevado a 0 é 1, A menos 1 quarto. Certo? A menos 1 quarto, a condição inicial, 7 quartos. Portanto, A é 7 quartos mais 1 quarto, que dá 8 quartos, que é 2. A igual a 2. Portanto, a solução fica 2, 5 elevado a t menos 1 quarto. 2 vezes, aí só o 5, né? Elevado a t menos 1 quarto. Tá certo? Esse resultado poderia ser alcançado simplesmente aplicando a fórmula geral para esses parâmetros. Né? A é menos 5, portanto, A é diferente de menos 1, então é aquela fórmula yt, y0, menos c sobre 1 mais A, menos A elevado a t mais c sobre 1 mais A, aí você aplica ali. Né? Y0 é 7 quartos, o c é 1, então fica menos 1, 1 menos 5, porque o A é menos 5. Né? Depois, menos A fica 5, é menos 5, 5 elevado a t, mais 1 sobre 1 menos 5. Né? 1 menos 5 dá 4, então aqui fica menos 1 quarto. Então fica 2, 5 elevado a t menos 1 quarto, é a mesma solução que a gente obteve. Né? Certo? Então note que ele é 7 quartos, aquilo que está entre parênteses, né? 7 quartos menos 1, ali fica menos 1 quarto. Né? Tá certo? Ali então fica 7 quartos menos com menos, né? Mais 1 quarto, dá 8 quartos, que é 2. É o 2 que aparece ali, então a gente também obtém a mesma solução empregando diretamente a fórmula que nós deduzimos para o caso A diferente de menos 1. Bom, antes de estudar a questão da estabilidade dinâmica do equilíbrio, vamos ditar o exercício da aula. Então, vocês vão na página 530 do livro do Chiang, no bloco de exercícios 17.2, eu quero que vocês me entreguem o exercício 4A, ok? Então, vamos lá. A estabilidade dinâmica de equilíbrio. Bom, no caso contínuo, a solução da homogênea, a função complementar, eram equações do tipo A elevado a RT. No caso discreto, como acabamos de ver, depende de um termo na forma de AB elevado a T. Então o T continua no expoente, mas a base agora, B, o B depende dos coeficientes, não é mais simplesmente um algarismo natural. Tá? Isso dá uma diferença importante entre essas duas soluções. Por quê? No caso contínuo, a base era E, portanto E é 2,71 alguma coisa, né? O algarismo neperiano, é uma base sempre positiva. Agora, como a base B depende dos coeficientes, ela pode ter qualquer sinal. Tá? No primeiro caso, né, para que a função complementar desvio desaparecesse com o tempo, tendência a zero, com tendência a infinito, bastava que o expoente fosse negativo. Então, bastava que a raiz característica, o R, fosse negativo. No caso das equações discretas, o comportamento da solução vai depender não apenas do sinal, no caso do sinal de B, mas vai depender também do módulo dessa constante. Então agora a nossa análise é dupla, a gente tem que olhar o sinal, porque antes era só o sinal da raiz característica, para ver se dava convergência ou não. O sinal negativo dava convergência. Agora a gente precisa olhar o sinal da base e o módulo da base também. Tá? Temos que olhar agora duas dimensões. Então essa tabela vai analisar o comportamento da solução da homogênea com base a partir do valor numérico da base B. Então nós vamos definir 7 regiões, tá, de acordo com o valor de B, de acordo com a faixa de variação, de acordo com a faixa de variação do valor de B. Quando B é maior que 1, eu estou na região 1. Ou então, isso equivale também que o módulo de B é maior que 1. Pelo fato de B ser maior que 1. Estou na região 1. Exemplo da região 1, 2 elevado a t. Né? A base 2 que é maior que 1. E aqui eu faço diversos valores do tempo discreto. 0, 1, 2, 3 e 4. Esses valores. Então fica 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, dá 2, depois 4, 8, 16. Então a função complementar tem esse comportamento. Quando a base é igual a 1, eu estou na região 2. A região 2 é só com base igual a 1. Ou seja, o módulo da base é igual a 1. Por exemplo, 1 elevado a t. Então, dá sempre 1. Né? Então, vocês percebem que a função complementar aí é uma constante em torno de 1. Claro que ainda tem um fator multiplicativo. Né? Mas tirando o fator multiplicativo, é uma constante em torno de 1. A região 3, a base está entre 0 e 1.
Então, o módulo da base é menor que 1, e a base é positiva. Nessas três regiões, 1, 2 e 3, a base é positiva. Por exemplo, o valor meio. Meio está entre 0 e 1. Então, vamos fazer diversos valores de t. Para t igual a 0, meio elevado a 0 é 1, depois fica meio, que é t igual a 1, depois se for t ao quadrado, fica 1 quarto, 1 oitavo, 1 16avo. Então, é uma sequência de frações cada vez menores. A região 4 é a região de b igual a 0, portanto, o módulo de b igual a 0. Então, o valor da base elevado a t é 0 elevado a t. Para t igual a 0, eu pus essa interrogação, porque não existe 0 elevado a 0. 0 elevado a 0 é um erro como dividir por 0. Tá? Você pôr na calculadora vai dar erro. Então, é a interrogação. Depois, o resto, qualquer valor de t, tá certo? Diferente de 0, dá 0. 0 elevado a qualquer coisa, exceto 0, é 0. 0 elevado a 0 não é definido, certo? A região 5, o b agora passa a ser negativo. A região 5 está entre menos 0, menos 1 e 0. Portanto, o módulo de b é menor que 1. Então, aí está um exemplo, o número menos meio, né, que está entre menos 1 e 0, o módulo é menor que 1. Menos meio elevado a t. Aí fica 1, menos meio, 1 quarto, menos 1 oitavo, 1 16. Parece com a região 3. Mas aqui começa a ter oscilação. Ele dá ora valores positivos, ora valores negativos. Exatamente porque a base é negativa. Né? Vamos fazer agora na região 6, a base é igual a menos 1. O módulo é igual a 1. Né? Igual na região 3. Né? Mas o B é negativo, porque o B está entre menos 1 e 0. Perdão. O B agora, na região 6, o B é menos 1. O módulo continua a ser 1, mas o B é negativo menos 1. Menos 1 elevado a t. Então fica 1, 1, mas agora intercalando. 1 menos 1, 1 menos 1, 1. Fica oscilando entre 1 e menos 1. Não fica só no nível 1. Oscila entre 1 e menos 1. Oscila porque a base é negativa. E na região 7, a base é menor que 1. Tá? Qualquer valor menor que menos 1, perdão. Tá? Por exemplo, menos 2, menos 3, que são menores que menos 1. Né? Portanto, o módulo da base é positivo. Exemplo, menos 2 elevado a t. Então fica 1, menos 2, 4, menos 8, 16. Ele cresce, mas de uma maneira oscilando. É uma oscilação explosiva. Tá certo? Pensando ainda naquela tabela, nas regiões de 1, temos 7 regiões, né, em que está identificado os possíveis valores da base B, das regiões de 1 a 7, na ordem crescente de B. Tá? Então começa com valores de B positivo, depois B zero, e depois B se torna negativo. Tá? Então, vamos ver o padrão. A gente pode observar com os exemplos qual é o padrão, tá, da trajetória da função complementar. Tá? Bom, vamos ver isso, vamos representar esse resultado que nós exemplificamos na tabela anterior, mas vamos representar agora por meio de gráficos. Aí estão os gráficos. Tá? Aqui está a região 1, a região 2. A região 1, o B é maior que 1. Na região 2 ele é exatamente 1. Então, na região 1, vocês estão vendo um padrão de degrau. Tá? Vai aumentando o degrau. Essa é a configuração de B elevado a T. É exatamente um padrão degrau que vai acontecer. Certo? Por exemplo, o exemplo que a gente viu, né, era na base 2, então dava 1, 2, 4, 8, 16. Esse degrau não é necessariamente com a altura do degrau, não é constante, como está aí no gráfico, né, mas é simplesmente para ilustrar um degrau ascendente. Tá certo? A região 2 é uma região constante, né, em torno de 1. Eu acho que é exatamente porque a base é 1, né, vai dar sempre 1, então, a região em que o padrão da função complementar é constante. A região 3, conforme vocês estão observando, também é um degrau, mas é um degrau descendente. A gente tinha exemplificado a região 3 com 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16. Né? Então, o degrau vai tendo esse comportamento. Né? Ó, de 1 a meio, você teve uma queda de meio, tá certo? Né? De meio a 1 quarto, você teve uma outra queda, tá certo? E assim por diante. Mas foi uma queda menor, uma queda de 1 quarto. Né? Então, significa que a escada descendente, os degraus vão ficando cada vez mais baixos. Né? Aí não é exatamente esse desenho com degrau de altura constante. Tá?
O terceiro caso, né, se a base for zero, dá zero, mas não está definido para t igual a zero, né, que essa curva essa reta não parte de zero, ela não está definida em zero. Aí, a partir daí, a base se torna negativa. Então, quando a base é negativa, você tem esse fenômeno oscilatório. Tá? Quando a base é menor que 1, ou seja, entre menos 1 e 0, a oscilação é amortecida. Quando a base é menos 1, é uma oscilação de amplitude constante, como vocês estão vendo, né? Parece essa torre de castelo, tá certo? Meirões e armeias, né? Esse padrão aí de muralha de castelo. E quando o módulo é maior que 1, tá certo? Portanto, eu estou de menos 1 para baixo, é esse padrão oscilatório explosivo, conforme vocês estão vendo aí no gráfico. Tá? Então, conclusão, né? Para B maior que 1, eu tenho uma subida integral, para B entre 0 e uma descida integral. Não há oscilação sempre que o B for positivo. Quando B é igual a 0, que é um resultado sem interesse, tá certo? A função é 0 e 0, tá certo? Não está definida em T e B igual a 0. Por quê? Porque a gente não pode fazer 0 elevado a 0. E quando B é negativo, ocorrem as oscilações. Tá? Ou seja, o padrão altera valores positivos e negativos. Quando o módulo é menor que B, a trajetória é divergente. Nos dois casos, com oscilação ou sem oscilação. Se o módulo da base for menor que 1, a trajetória é divergente. Se o módulo da base for maior que 1, a trajetória é explosiva. Portanto, o fator B e T é que é responsável pela oscilação, quando B é negativo. Veja, a gente usa a expressão oscilação e não flutuação, tá? Porque a gente tem mudanças de patamares. Tá? Não estamos no caso contínuo, onde se aplica mais a expressão flutuação. Agora nós temos oscilação, que são essas mudanças de patamares. Em suma, sobre a trajetória de B elevado a T, da função complementar, podemos concluir que, primeiro, ela é não oscilatória, se o B for positivo, e é oscilatória se B for negativo. Ela é convergente, o padrão da trajetória é convergente se o módulo for menor que 1 e divergente se o módulo for maior que 1. Okay? Lembre-se que no caso contínuo, o padrão era flutuante ou não, dependendo do fato da raiz característica R em E elevado a RT ser complexo ou não. E a gente identificou padrões flutuantes, né, no caso das raízes complexas. Essa constante multiplicativa A tem um papel de produzir um efeito de escala. Ela afeta as amplitudes das oscilações. E também tem um efeito de sinal se o A for negativo, que pode gerar uma imagem especular, um efeito de espelho. Então pode ter um efeito de escala ou um efeito de espelho desse coeficiente A. Tá? Bom, vamos analisar a convergência ao equilíbrio. Em que condições ocorre a convergência ao equilíbrio nas equações? As diferenças. Vamos olhar a solução da homogênea, a função complementar, se ela se dissipa com o tempo ou não. Se o desvio em relação ao equilíbrio intertemporal desaparece ou não. Tá? Bom, se a solução da equação de diferenças completa for do tipo AB elevado a T mais C, onde C é uma constante, ou seja, se tiver equilíbrio estacionário, essa constante passa a funcionar como um nível de referência para o qual ocorre a convergência do equilíbrio intertemporal. Tá? Então, nas regiões 3 e 4, a B elevado a T tende a desaparecer com o tempo. Tá? Na região 3, que o B é positivo, sem oscilação. Na região 5, 3 e 5, né? Na região 5, com oscilação, ele tende a desaparecer com o tempo. Nos outros casos, ocorre sempre um deslocamento vertical do equilíbrio em relação a esse nível de referência, o nível C. Tá? Então, não ocorre exatamente a convergência. Mesmo no caso em que a função complementar ela é constante, em torno de 1 ou em torno de A, tá certo? Quando B é igual a 1, ou que ela oscila com uma amplitude constante, igual a muralha de castelo. Então, ela nunca chega ao equilíbrio intertemporal C, fica sempre a uma distância. No caso, uma distância constante, e no outro, hora para cima, hora abaixo, mas sem nunca alcançar. Então, quando B é igual a 1, a solução tem esse padrão, né? A função complementar é sempre uma constante, então o YT nunca atinge a solução particular, nunca atinge o equilíbrio temporal, nunca se alcança o nível YT, a não ser, obviamente, que A seja igual a zero. Isso vai depender das condições iniciais. Se é igual a zero é porque ele já está, a condição inicial já está no equilíbrio,
intertemporal e ele fica no equilíbrio temporal. Caso contrário, ele mantém sempre uma distância do QB igual a 1. Tá certo? A igual a zero é uma solução muito particular que depende da condição inicial. Tá certo? A trajetória da variável dependente yt, esse AB elevado a t mais yt, ela é sempre convergente se o módulo de B for menor que 1, porque o módulo de B menor que 1 torna a função complementar convergente. Né? Então ela converge para yt. Essa é a situação da nossa solução em termos de convergência. Tá? Finalmente, para terminar a aula, vamos fazer um exercício que é este aqui. Ó. Que tipo de trajetória vem associada a yt igual a 2 menos 1 quarto, menos 4 quintos elevado a t mais 9? Bom, olha a base. Né? A base é menos 4 quintos. A base não é menor que zero? Bom, se ela é menor que zero, a trajetória é oscilatória. Outra, o módulo da base não é menor que 1? Menos 4 quintos é menor que 1, porque o denominador é maior que o numerador. Então, o módulo disso é menor que 1. Então, eu tenho oscilação. Mas como é convergente, né? Pelo fato, eu tenho uma oscilação pelo fato de que B é menor que zero. Mas como o módulo é menor que 1, portanto ele é convergente. Portanto tem uma oscilação amortecida. Ocorre uma convergência para o nível de equilíbrio temporal yt igual a 9. Tá bom? Essa é a nossa 9ª aula. Bom estudo e entreguem o exercício em uma semana. Ok?